Olá, está começando agora o Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você uma conversa bem interessante com personalidades da produção sustentável. Hoje nós vamos conversar sobre crédito e investimentos na agropecuária para limitar o aquecimento global, mitigar as mudanças climáticas, diminuir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar o Brasil a cumprir as metas do Acordo de Paris. Essa é a essência do trabalho desenvolvido pelo nosso convidado de hoje, que é formado em Biologia, com especialização em Engenharia Sanitária e mestrado em Sustentabilidade. Nosso entrevistado é Tassiano Custódio, Head de Sustentabilidade do Rabobank, com 15 anos de experiência em gestão de sistemas alimentares globais. Olá, estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o Tassiano Custódio, que é Head de Sustentabilidade do Rabobank. Olá, Tassiano, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo Entrevista. Olá, Yael, obrigado pelo convite, a você e ao Carnaval Rural. Obrigada a você por ter aceito e por ter disponibilizado um tempinho aí na sua agenda para a gente conversar um pouco sobre questões tão importantes, né, do agro sustentável, de crédito, de investimentos. Inclusive, a primeira pergunta que eu quero te fazer é justamente sobre isso, né? Como que estão as políticas do Rabobank atualmente direcionadas aí a essa questão de créditos e investimentos a práticas sustentáveis? Há uma vinculação de metas e taxas mais atrativas? Como que funciona isso no banco? Nós temos aí incorporado, não só pela análise de crédito, olhando para as questões de taxa, para as questões de prazo, né, uma vez que o agronegócio é uma atividade de médio, longo prazo, dependendo do tipo de produção, do tipo de cultura, o banco está vinculando sim esses critérios, esses atributos, de maneira a deixar o produtor, a atividade cada vez mais competitiva. Sustentabilidade para nós é isso, é competitividade. É acesso ao mercado, mais produtividade, mais rentabilidade para o produtor, que permita ele investir na conformidade ambiental, no desenvolvimento local, no desenvolvimento social da atividade. Então, sim, existe esse vínculo, as taxas, os prazos são analisadas também considerando a performance ambiental, social e de governança dos produtores, e essa é uma tendência que não só dentro do Rabobank, o Rabobank está dentro do universo regulado pelo Banco Central Europeu, e a gente obviamente também equilibra isso dentro das regiões que a gente atua, não só no Brasil, em outros países, frente aos critérios do Banco Central Brasileiro. Então existem regras que trabalham para analisar os riscos climáticos, os riscos sociais, da cadeia produtiva, e nós incorporamos isso de maneira equilibrada, tanto do que vem de tendência do mercado comum europeu, onde nós estamos sediados, com as regras e com as regulações do Banco Central Brasileiro. A maneira principal de olhar para a sustentabilidade dentro de uma análise de crédito é como nós podemos suportar, apoiar, criar um vínculo mais próximo com o nosso cliente e apoiá-lo nessa transição para uma agricultura, para uma pecuária mais sustentável, ou seja, que seja mais eficiente na ocupação do território. Sim. Tassiano, e assim, você acabou de falar que vocês são um banco, né, que estão aí sobre as regras do Banco Central Europeu, e eu acredito que então vocês também estejam aí bem antenados com a nova lei, né, o Green Deal, aprovado recentemente pelo Parlamento Europeu, e que tem aí 18 meses para os produtores se adequarem, né, para os países se adequarem a essas novas regras. Então, um dos pilares bem importantes é a rastreabilidade, né? A gente vai precisar começar a comprovar, se adaptar, para começar a comprovar que toda a cadeia, né, de grãos e da pecuária está sendo produzida, né, o tempo todo, né, desde o nascimento até o abate, no caso do gado, dentro de parâmetros socioambientais aí importantes. Então, como vocês veem essa questão, como vocês veem os desafios do Brasil para se adequar a essa exigência de rastreabilidade, principalmente na pecuária, que eu acredito que seja o mais sensível agora, né? Uma vez que o gado passa aí por diversas fazendas, né, durante a vida, enfim, como vocês têm visto isso?
Eu acredito que as mudanças do clima e os piores efeitos dessas mudanças, na verdade, eles afetam a todos. Sim. É talvez o ponto mais democrático que a gente fala sobre os temas de sustentabilidade hoje. O clima afeta a todos os produtores e vai afetar, de fato, se não houver uma mudança na maneira como a economia hoje está lastreada. O banco, o Rabobank, faz parte de uma iniciativa global chamada Net Zero Banking Alliance, que é uma aliança global de bancos que estão voltados a reduzir as emissões até chegar no net zero, ou seja, na emissão líquida zero, até 2050. Então, essa é uma aliança, né, uma iniciativa que o banco faz parte, que é super relevante e está vinculada, inclusive, ao anseio, à busca do próprio Green Deal europeu, que é reduzir a quantidade, a exposição às emissões relacionadas no Brasil, na grande maioria, à conversão de uso da terra, o desmatamento, vinculadas às commodities que são importadas para o mercado comum europeu. A devida diligência, ou seja, os sistemas de rastreabilidade para garantir que aquele produto, né, aquela commodity, seja soja, seja grãos, oleaginosas, seja café, seja carne bovina ou qualquer outra proteína animal, vai passar a apresentar, deverá passar a apresentar uma diligência sobre a rastreabilidade desse processo. Nós acreditamos que o Brasil está muito bem preparado para essa agenda. Nós somos produtores altamente competitivos, os nossos produtos são produzidos de maneira segura, nós abastecemos o mercado doméstico e o mercado internacional, nós somos extremamente competitivos e sérios no agronegócio brasileiro. Então, eu acredito que é uma pauta que sim deverá causar ou deverá gerar mudanças positivas na cadeia brasileira do agronegócio, para que a gente tenha mais transparência, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais próximo do produtor rural, entendendo a sua cadeia de valor e gerando impactos positivos nessa cadeia de valor. No caso do gado, desde a fase de cria, na fase de recria até na engorda, como a gente consegue apoiar o produtor da cria, que talvez seja aquele produtor com menor acesso à tecnologia, menor acesso a técnicas que o permitam aumentar a sua capacidade de produção, né, a sua produtividade e aumentar a sua rentabilidade. E com isso, aumentando a rentabilidade, o seu potencial de investimento em responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Então, acho que é um caminho que o Brasil está muito bem posicionado, haverão desafios, natural, é uma jornada de longo prazo, agronegócio é uma jornada de longo prazo. O Rabobank está aqui há mais de 30 anos, são mais de 120 anos apoiando o produtor nessa jornada, que é uma jornada de visão no longo prazo. Então, eu acredito que o Green Deal europeu tem pontos muito positivos, vai aumentar essa transparência da cadeia de valor do agronegócio brasileiro, e eu entendo que o produtor tem que ver isso com um olhar muito otimista, de maneira a perceber que isso significa acesso ao mercado, isso significa competitividade. Então, eu estou muito confiante no papel do Brasil nesse novo cenário mundial, onde sustentabilidade passa a ser um atributo altamente relevante no contexto da geopolítica internacional de compra de alimentos. Então, o Brasil já produz alimentos seguros, de qualidade, né, abastecendo o mercado local e internacional e agora incorporando cada vez mais valor aos atributos de sustentabilidade que nós já detemos em nossos produtos. E você acredita que o mercado de créditos de carbono ele pode vir como uma ferramenta para realmente trazer recursos para os produtores implementarem práticas sustentáveis? Como que você vê isso? Na minha opinião, sim. O seu racional está muito correto. Eu acredito que o mercado de carbono pode ser uma ferramenta muito relevante para o produtor brasileiro, reconhecendo as práticas de conservação que já existem hoje frente ao Código Florestal, o total de reserva legal, de área de preservação permanente, que os produtores rurais hoje preservam dentro das suas propriedades privadas. Então, eu acredito que o mercado de carbono ele é uma ferramenta extremamente relevante. Para outras atividades também, como restauração, ou seja, recomposição e restauração do déficit de reserva legal, também pode fazer parte desse universo de oportunidades. E acho que o mais importante é entender que esse cenário de mercado de carbono sobre a regulação do Acordo de Paris, ele é muito recente.
ele começou aí a partir de 2021, então nós estamos ainda no início de jornada. Né? Até 2020 a gente ainda teve a regulação que estava sobre o antigo protocolo de Kyoto. Então eu entendo que é importante para o produtor ter tranquilidade, ter consciência que é um mercado que está começando, as oportunidades virão, e eu deixo aqui um convite para o produtor e para as empresas, na verdade, começarem a entender qual é a sua pegada de carbono. Então, começar a diferenciar o que é mercado de carbono, gerar crédito de carbono, e entender a sua pegada, entender quais são as suas fontes de emissão, quais são as suas fontes de sequestro de CO2 equivalente, de carbono, dentro da minha propriedade rural, dentro da minha atividade do agronegócio, para começar a capturar as oportunidades que estão por vir. Esse mercado ainda vai ter, com certeza, uma forte maturidade em termos de taxonomia, em termos de regras, isso ainda está por vir. Tá? Então existe um movimento muito forte hoje para que isso aconteça, existe maturidade para que isso aconteça e o produtor entender primeiro, começar a mapear quais são os sequestros, né, as fontes que eu tenho de emissão, por exemplo, utilização de fertilizantes nitrogenados, o próprio rebanho que eu possuo, quais são as fontes de sequestro de carbono que existem dentro da minha propriedade, como eu consigo adotar práticas que me tornem mais sustentável sobre a ótica da emissão de gás de efeito estufa, ou seja, como eu consigo reduzir o uso de fertilizante nitrogenado e passar a utilizar biofertilizantes, né, fertilizantes biológicos, fertilizantes que, além de contribuir para mudanças do clima, reduzindo as emissões, eles contribuem com custo. Então faz efeito para a competitividade, faz efeito para o meu negócio. Vou reduzir custo, vou atuar positivamente frente às mudanças do clima e eu vou conseguir, a partir de um momento que eu começo a criar um histórico, gerenciar essa informação, e aí entra o componente de governança, né? Gerenciar essa informação dentro da minha propriedade, dentro da atividade, eu estou apto, eu passo a fazer parte de uma possibilidade dentro do mercado de crédito de carbono. Então o produtor tem um ativo que raras as empresas ou setores possuem, que é o ativo de sequestro, que é o ativo Sim. que ele possui de plantar, ou o ativo que ele possui do estoque de carbono que está ali na reserva legal, na floresta que ele possui, né, na vegetação nativa que ele possui. Uma indústria não tem esse ativo. Sim. Uma indústria ela é basicamente emissora. Então essa riqueza que o produtor possui na mão, eu tenho muita convicção que vai gerar, com certeza, frutos positivos em termos financeiros, mas principalmente, eu acho que de valoração da cadeia produtiva, de mais competitividade, mais acesso a mercado e possivelmente uma receita também adicional. Perfeito. A gente está nesse passinho antes, né? Como você falou, esse cálculo, né? Esse inventário das emissões, do balanço, realmente é uma questão para o produtor estar preparado para quando a oportunidade do crédito chegar, né, Taciano? Bom, vou te pedir licença agora rapidinho para a gente fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse papo aqui com o Taciano Custódio do Rabobank. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o Taciano Custódio, que é Head de Sustentabilidade do Rabobank. Taciano, no último bloco a gente vinha falando ali sobre a questão do cálculo, né, das emissões de carbono, que é um passo atrás quando a gente fala dos créditos, né? Então, como que o produtor pode fazer para começar esses cálculos, né? Por onde ele deve ir? O que ele deve buscar? Perfeito, existem ferramentas públicas, a Embrapa disponibiliza junto com o WRI, chamado GHG Protocolo. GHG significa Greenhouse Gases, então gases de efeito estufa, e o produtor na internet facilmente consegue acesso a essas planilhas, tá, que são atualizadas com os fatores de emissão. Não é tão complexo, tá, o produtor tem possibilidade de começar a entender quais são as fontes de emissão dentro da sua atividade, dentro da sua propriedade, e com isso ganhar maturidade nesse entendimento. Então, eu acho super relevante começar a entender onde estão as oportunidades. E, mais uma vez, a oportunidade aqui de se tornar o produtor, a atividade mais competitiva. É um olhar de sustentabilidade como competitividade, como redução de custo, como acesso ao mercado, e não uma sustentabilidade somente de responsabilidade ambiental e social. Está tudo junto, é tudo convergente, uma coisa caminha ao lado de outra.
as soluções financeiras, a rentabilidade da cadeia produtiva é o esteio que permite o produtor investir na responsabilidade ambiental, no desenvolvimento social. Sem o esteio financeiro não existe sustentabilidade. Então, eu acho que é importante passar a entender quais são as fontes de emissão, onde estão as oportunidades de reduzir as emissões dentro da minha atividade, para que eu me torne cada vez mais competitivo. Uma das nossas riquezas é o nosso solo, né? Inclusive a gente tem aí uma área muito grande de pastos degradados e vocês têm um projeto, né, que é o Renova Pasto, justamente nesse sentido, né, para que o produtor consiga renovar essas pastagens, essas áreas degradadas. Fala um pouquinho sobre isso, Tassiano. Legal, o banco lançou em 2017, junto com a UNEP, que é o Programa de Meio Ambiente da ONU, das Nações Unidas, um fundo chamado Agri3. Ele é um fundo que também tem a participação do Banco de Desenvolvimento Holandês, tá, o FMO, e o IDH, que é uma ONG, uma atividade de terceiro setor que leva capacitação, leva conhecimento técnico para o produtor. Dentro do pacote do Agri3, que é um fundo de impacto que nos ajudam a trazer uma solução mais adequada ao produtor brasileiro, estender um pouco o prazo das operações financeiras, ou seja, até onde o banco teria 5, 6, até 7 anos de condições de oferecer um empréstimo para o produtor, junto do Agri3 a gente consegue elevar esse prazo até 10 anos, ou seja, torna o produto, né, essas linhas de crédito muito mais competitiva para as atividades de longo prazo que necessitam de um investimento inicial alto. Dentro desse universo de oportunidades do Agri3, nós formamos um produto chamado Renova Pasto, que é um produto simplificado, voltado à renovação de pastagem aqui para o produtor brasileiro. Tem um efeito muito positivo no território, ou seja, é sair de uma pastagem não necessariamente degradada no sentido literal, mas de baixa produtividade. É uma produtividade aí de 1 animal por hectare, meio animal por hectare, e elevar essa produtividade para 4, 5 animais por hectare por meio de práticas, seja de renovação do próprio pasto, sistemas rotacionados, sistemas intensificados como semi-confinamento, confinamento a pasto, ou mesmo sistemas integrados, chegando até sistemas integrados de lavoura pecuária. Tudo isso está dentro do escopo do Renova Pasto, produto altamente competitivo, que está dentro de um perfil que se encaixa para o produtor brasileiro, que possui um pedaço, uma área dentro da sua propriedade rural, que está nessas condições de baixa produtividade e onde o Agri3 Renova Pasto, né, esse produto Renova Pasto do Rabobank, consegue emprestar, consegue fornecer uma linha de crédito de longo prazo, até 10 anos, com 3 anos de carência, para o produtor se tornar mais competitivo, mais rentável, mais produtivo. Esse universo também não para aí. O Rabobank tem outras soluções que também entregam esses prazos mais alongados e eu vou citar aqui um mecanismo que está muito em voga hoje em dia, que são os empréstimos vinculados à sustentabilidade, SLL, tá? Em inglês Sustainability Linked Loans, ou seja, empréstimos vinculados a indicadores de sustentabilidade. Existe uma tendência muito forte no mundo desses empréstimos aumentarem, né? Existe a quantidade de empréstimos vinculados à sustentabilidade tem aumentado no mundo afora. E o Rabobank está se posicionando a entregar essa solução para o produtor rural, trazendo mais competitividade. De novo aqui, indicadores que façam sentido para o negócio do agricultor, que tragam para ele mais rentabilidade, mais produtividade, mais eficiência no uso do seu território, vinculado a esses indicadores de performance ao longo desses anos do empréstimo. Isso deixa o produtor mais competitivo, com mais acesso ao mercado, com um potencial de comunicação mais efetiva, que é uma palavra-chave, né? Comunicar. O agronegócio brasileiro tem tanta coisa boa, tanta coisa positiva e o potencial que a gente tem de comunicar melhor. Rabobank é parceiro dessas iniciativas. Perfeito, Tassiano. Agora eu quero trazer um quadro aqui que a gente chama de nuvem de tags. A gente vai te mostrar aqui no telão uma série de palavras que estão conectadas, né, ao universo da sustentabilidade, da produção sustentável. E eu queria que você desse uma olhada nessas palavras e escolhesse uma delas para falar um pouquinho sobre, né, para falar um pouquinho sobre o tema. Legal, muito bacana. Eu vou escolher greenwashing, que é uma palavra gringa, né? Uma palavra em inglês, até vale a explicação sobre ela. Greenwashing é uma palavra que representa aquelas práticas de comunicação, práticas de posicionamento de mercado que não são legítimas, não são reais, não são verdadeiras.
Ou seja, eu utilizo de uma oportunidade que o mercado, como a própria sustentabilidade, que o mercado reconhece como um atributo, como um ativo, algo importante de ser levado em conta no negócio, mas eu crio uma história, uma narrativa por trás que não é verdadeira, não é legítima. Então, eu acredito que o potencial que o agronegócio brasileiro tem, que o produtor tem, de ser legítimo na sua história, que é linda, que é de uma ocupação de território que desenvolve a sociedade local, que desenvolve a sua família, que produz alimento para o mercado doméstico, um alimento seguro, de qualidade. Esse produto ele é exportado para o mercado internacional, isso garante uma competitividade para o Brasil como país gigantesca. Então nós temos um grande potencial de lutar contra o greenwashing, sendo legítimo, sendo verdadeiro, contando a história da minha ocupação do território, de quando eu vim para cá, seja em Goiás, eu sou goiano, tá? Seja em Goiás, seja no Mato Grosso do Sul, no Paraná, o quanto de imigrantes houveram no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que ocuparam, que hoje fazem um agronegócio acontecer naqueles estados do sul do país. Seja no Centro-Oeste, com toda a pujança, a potência que existe no Centro-Oeste para a produção de alimentos, seja do pequeno, do médio, do grande produtor. Quanto mais legítimo, quanto mais verdadeiro, contando a história dos desafios que as atividades possuem, das oportunidades que as atividades geram. Quanto mais legítimo, mais verdadeiro, melhor nós temos armas contra o greenwashing, que é uma prática comum. O mercado olha isso com um olhar muito negativo, ou seja, de demérito mesmo das práticas que não são verdadeiras, que não refletem uma realidade no campo. E aqui é uma oportunidade enorme do brasileiro contar a história do agronegócio, que é nova, é recente. O Brasil é um país jovem. Nossa última Constituição é de 88. O nosso Código Florestal é tão recente. Isso é muito lindo. A nossa história dessa ocupação desse território brasileiro é recente. E ela traz consigo oportunidades, traz desafios, óbvio. E é uma jornada de longo prazo, é um olhar otimista, positivo, de como a gente pode apoiar o produtor, como a gente pode traçar estratégias para uma ocupação mais sustentável, mais rentável, uma ocupação que traga possibilidade de perenidade, de transmitir a atividade do agronegócio para as futuras gerações. E isso é uma história linda de ser contada. Com certeza, vamos aproveitar essa oportunidade, né, Tassiano? Bom, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, foi um prazer conversar com você. Obrigado, Yael, obrigado, Canal Rural, um grande prazer também. É isso. Bom, gente, então vamos ficando por aqui com o nosso Planeta Campo Entrevista de hoje, mas a gente se vê diariamente, ao meio-dia, ao vivo, na tela do Canal Rural, de segunda a sexta-feira. Então eu te espero, hein? Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.